se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pau na mão. Vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, domingo passado iniciamos um tempo novo na igreja. Iniciamos o tempo do Advento, este tempo de preparação para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor no Natal, a vinda do Senhor em cada dia de nossa vida e a vinda do Senhor no último dia, para julgar os vivos e os mortos. E no primeiro domingo do Advento, domingo passado, a palavra que nos conduziu foi: preparai, estai preparados. Hoje nós ouvimos no Evangelho uma segunda palavra que deverá nortear esta segunda semana de preparação para o Natal do Senhor. E a palavra é: convertei-vos. Amados irmãos, a igreja, 2 vezes por ano, a igreja nos convida à conversão. A primeira é justamente no tempo da Quaresma, 40 dias que antecedem a celebração da ressurreição do Senhor, sua Páscoa gloriosa. Mas também antes do Natal, por 4 semanas, nós nos preparamos por um tempo de penitência, por um tempo que nos fará meditar sobre a nossa conversão.
Mas, amados irmãos e irmãs, o que significa converter-se? Porventura, converter-se seria deixar de fazer algumas coisas? Ou exatamente o seu contrário? Quem sabe converter-se seria então passar a fazer algumas coisas? Converter-se seria mudar algumas atitudes na nossa vida? Converter-se seria mudar o jeito de rezar, o jeito de vestir? Seria, por acaso, alguma atitude exterior que nós precisaríamos fazer para então nos converter? Certamente que não. A conversão é algo muito mais profundo. Aliás, talvez nos ajuda a compreender o que significa conversão quando nós vemos a origem dessa palavra. A palavra conversão, no seu original grego, metanoia, significa mudança de mentalidade. A verdadeira conversão não são mudanças circunstanciais de alguma realidade que vivemos ou fazemos, mas é uma mudança interior, é uma mudança na nossa mentalidade. Em outras palavras, conversão é viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E, portanto, para chegarmos a isto, precisamos mudar a nossa mentalidade. Mudar a mentalidade para passar a ver as coisas não mais de acordo com a nossa ótica, não mais sob o nosso julgamento humano, mas através do olhar de Deus, por meio de sua palavra, de acordo com o seu jeito de ser. Por isso, João Batista hoje no Evangelho foi tão duro com os fariseus e os saduceus. Eles foram procurar João para se batizarem, e o batismo de João era um sinal de conversão, mas João, quando os vê chegar, João os chama raça de cobras venenosas. Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? E João foi duro com eles, porque eles não queriam mudar de mentalidade. Eles queriam aparentar, eles queriam parecer justos. Eles tomavam a fila do batismo de João para aumentarem o seu prestígio, para demonstrarem aos outros: vejam, eu estou num processo de conversão. E, no entanto, não mudavam em nada. E, no entanto, não alteravam um milímetro sequer o seu modo de encarar a vida, o seu modo de perceber a religiosidade. Mais tarde, nós vamos perceber que esses fariseus e esses saduceus estavam sempre em combate contra Cristo. Isso significa que eles não se converteram. E por isso João os chama raça de cobras venenosas. Amados irmãos, se quisermos, e nós queremos, nos preparar para o Natal, precisamos viver a nossa religiosidade de um modo cada vez mais profundo. Não apenas exterior, não apenas nos gestos, nas falas, mas no modo interno de se relacionar com Deus. E para isso, amados irmãos, para esta conversão, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um exame de consciência. O exame de consciência é procurar os meus erros, os meus defeitos, as minhas debilidades e fraquezas, não os erros, os defeitos dos outros que excusam, que desculpam os meus pecados, mas a raiz dos meus pecados, que são os meus erros, as minhas fragilidades. Um verdadeiro exame de consciência, ele é feito quando nós nos comparamos com Cristo. E ao nos comparar com Cristo, nós podemos observar
onde estão os pontos que nos diferenciam dele. Fazer um exame de consciência leva tempo, leva dias, leva muito tempo de oração, para podermos então darmos o segundo passo. E o segundo passo é a confissão. Até o Natal, como seria bom que nós nos confessássemos, como seria bom que nós procurássemos o sacerdote e dele recebêssemos o perdão de Deus, ouvindo o que nosso Senhor disse no Evangelho de São João, capítulo 21. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles não serão perdoados. A confissão, ela é um passo concreto, um passo real para a nossa conversão. Às vezes gostamos de meditar sobre a conversão, às vezes pensamos, falamos, mas às vezes damos tão poucos passos para ela. E um dos passos concretos é a conversão. Porém, amados irmãos, existe ainda um terceiro passo, um terceiro degrau para a nossa conversão. A nossa conversão com Deus passa necessariamente pela conversão para o irmão, ou seja, a reconciliação com Deus, ela precisa da reconciliação com o irmão. São João, de modo tão claro, tão forte, nos disse: vocês se enganam a si mesmos, pensando que amar a Deus possa coexistir com o ódio do irmão. Vós sois mentirosos. Como podeis dizer que amais a Deus, que não veis, e odiais o irmão que está todo dia ao teu lado? Amados irmãos, como seria bom que neste tempo de penitência, este tempo de conversão, este tempo de preparação, nós perdoássemos os demais irmãos. Perdoássemos os irmãos de suas fraquezas, de suas falhas. E para perdoá-los, nós precisamos olhar para duas realidades. A primeira é para Deus, porque Deus perdoa sempre. E nós somos filhos de Deus. E nós queremos reproduzir, como filhos, o modo de ser de Deus. Mas também, para perdoar o irmão, a gente precisa olhar para a gente mesmo. E aí nós vamos ver que nós também somos inoportunos na vida do irmão, que nós também temos dificuldades, que nós também prejudicamos os outros. E isso gera em nós a humildade. E somente a humildade é capaz de abrir-nos, tanto para receber o perdão de Deus, quanto para doá-lo aos demais. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Creio em Deus Pai,